Compartilhar aqui uma palavra, meus irmãos, que está em 2 João, capítulo 1. João, apóstolo de Jesus, que escreveu o livro de conhecemos a sua palavra. Quando lemos a sua palavra, nós somos, ó Deus, tocados e conhecemos uma carta do Senhor para nós, Pai. Nós conhecemos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer revelar, ó Deus, para nossas vidas, Pai. Deus, cada mente que está aqui, Pai, cada coração que está aqui, Pai, que possa, Deus, receber uma porção do Teu Espírito nessa noite, Pai. Oh Deus, nós Te adoramos, ó Pai, os louvores, ó Pai, que cantamos. E agora, Senhor, nós queremos receber a Sua orientação, meu Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, cada um que está aqui, Pai, que consiga estar com a mente voltada para este lugar, Pai, que consiga estar com o coração voltado para a Sua palavra, voltado, ó Deus, para a revelação do Senhor, Pai. Nós precisamos tanto do Senhor perto de nós, Pai. Precisamos tanto, ó Deus, da Tua ajuda, ó Deus, perto de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos aqui, 2 João capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz, fala assim, ó. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tinha desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Versículo 12. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Meus irmãos, aqui o apóstolo João escreve essa carta para a igreja e ele começa falando que ele está alegre porque no versículo 4, né? Pode ir colocando os versículos assim quando eu for falando, que ajuda a gente a ficar ligado na palavra. E aí ele fala que, olha, eu estou alegre porque eu encontrei os seus filhos e eles estão andando na verdade. Então João já fica alegre com a senhora eleita, que ele escreve essa carta para ela, que era uma irmã que trabalhava lá na igreja. E aí ele fala, olha, eu não estou escrevendo para vocês um mandamento novo, mesmo porque ele já tinha escrito ali o Evangelho de João, já tinha escrito 1 João. Ele fala, olha, não estou escrevendo um mandamento novo, estou reforçando o que eu já
que eu já tenho falado para vocês, que é o quê? Andar em amor, que está lá no versículo 6, fala: este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Então ele fala, olha, eu estou reforçando para vocês o ensino que o Senhor já estava me direcionando, que é o que? Andar em amor. Mas andar em amor são vocês andarem em obediência a quem? A os mandamentos de Jesus. Então andar no amor de Deus é andar em obediência ao amor, em obediência aos mandamentos do Senhor. O Senhor disse lá em Mateus, no capítulo 28, lá no finalzinho, o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e batizando, vamos lá, Mateus 28, Mateus 28, 19, fala assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a promessa de Jesus estar conosco até o fim dos tempos seria de nós obedecermos o que Jesus falou para nós e ensinarmos as pessoas também a obedecer. Ou seja, eu vou ser um discípulo de Jesus e eu vou ensinar as outras pessoas também a serem discípulos de Jesus, amém? Que Deus possa nos dar essa graça de nós andarmos nesse amor, obedecendo os mandamentos de Jesus, agradando ao Senhor e ensinando as pessoas também a andar nesse mandamento do amor. Quero voltar lá com vocês em 2 João, no capítulo 1, que só tem um capítulo mesmo, que no versículo 7, ele fala assim: meus irmãos, eu estou preocupado, porque muitos enganadores estão saindo pelo mundo, e eu estou mandando essa carta para vocês tomarem cuidado com esses enganadores, pessoas que, aí no versículo 9 fala, pessoas que não estão permanecendo no ensino de Cristo, pessoas que não têm Deus. Então ele está falando, olha, toma cuidado com essas pessoas, porque muitas delas estão dentro da igreja, e ele chega a falar aqui, no versículo 10, fala assim, olha, se alguém está ensinando uma palavra diferente do ensino de Jesus, do ensino de Cristo, está falando assim, não receba essa pessoa na sua casa, nem saúde essa pessoa. No versículo 11 ainda ele fala, olha, aquele que saúda essas pessoas torna-se participante das suas obras malignas. Volta ali no versículo 10, a gente precisa saber aqui uma diferença entre uma pessoa que ela, sabe, às vezes não está obedecendo a Deus, mas ela reconhece que ela está errada, e ela quer ser mudada, ela quer ser transformada pelo Senhor, e uma pessoa que está fazendo as coisas que desagradam a Deus, mas ela está defendendo essa ideia dela, ela está ensinando, ela está falando, não estou fazendo nada de errado, estou fazendo tudo certinho que agrada a Deus. E aí o pastor, a pastora fala, meu irmão, minha irmã, não é assim que Jesus quer. Jesus, isso é pecado, isso desagrada ao Senhor. Mas a pessoa, não, desagrada não. E aí ela vai pregar coisas contra o ensinamento bíblico. Essas pessoas, meus irmãos, quando está falando não receba em sua casa, está falando de comunhão. Eu não tenho como ficar tendo comunhão com algumas pessoas que
estão contra o ensino de Cristo. Está falando até para nem saudar essas pessoas. Olha que palavra dura, né? Uma pessoa que está contra o ensino de Cristo, mas ao mesmo tempo Jesus falou que tem que amar, andar em amor. Mas que amor é esse que agora eu não posso receber em casa e que agora eu não posso nem saudar? Então, meus irmãos, é porque o nosso amor principal deve ser a quem? A Jesus. Eu só consigo amar verdadeiramente alguém se primeiro eu amar Jesus, se primeiro eu amar o Senhor. E aí, eu amando ao Senhor, eu vou conseguir colocar as coisas no lugar dentro da minha casa, eu vou conseguir colocar as minhas prioridades. Quais são as minhas prioridades, né? Primeiro eu começo com a coisa mais importante, e aí aquilo que é mais importante, eu preciso colocar aquilo que vai direcionar, aquilo que vai conduzir a minha vida. Então algumas amizades que podem me levar para longe do ensino de Cristo, o Senhor está falando para me afastar, e está dizendo, sabe o que? Que isso ainda é amor. Olha isso, meus irmãos. Todo mundo conhece, né? O Salmo, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz o Salmo 1:1. Salmo capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha aqui, os ímpios são pessoas que eu posso conviver, amar, pessoas pecadoras, mas eu não posso ouvir o quê? Os conselhos, né? E não só isso, eu também não devo fazer o quê? Com os pecadores, imitar. Então eu não ouço os conselhos dos pecadores e eu não imito a conduta dos pecadores. Agora, os zombadores, que são os escarnecedores, esse eu não devo nem sentar perto, que é a pessoa que zomba do Evangelho, que é a pessoa que está, falando mal do Evangelho, trazendo um ensino contrário ao Evangelho. Esse é uma pessoa que eu não quero nem estar perto, eu não posso estar perto. E sabe o que Deus está falando para mim? Que isso é amar a Ele. Eu não estar perto de quem escarnece da palavra de Deus, eu estou amando ao Senhor. Então, meus irmãos, o amor de Deus, ele não é um amor cego, ele é um amor inteligente. É um amor que Deus fala assim: meu filho, eu quero que você salve a todos, mas se você andar com quem traz um ensino contra, e se você andar com quem zomba, o problema é que eu perco até você. Deus está falando isso para nós. Deus nos ama tanto. Eu quero ler com você aqui, 3 João. Então, nós lemos 2 João, né? Que João está preocupado ali para a gente saber colocar as nossas amizades, as pessoas que a gente vai andar junto. E agora, 3 João também, olha 3 João também, que diz assim, no versículo 2, 3 João capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 2, fala assim, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram bem a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Mais uma vez, João escreve agora ao amado Gaio, que a gente está achando ali no The Chosen, que é aquele soldado Gaius, a gente está desconfiando,
Mas está dizendo aqui, falando assim: olha, Gaio, eu estou mandando essa carta para você, porque eu recebi a visita de alguns irmãos que estiveram com você, e eles sabem o que eles falaram, Gaio, que você está andando na verdade, e eu estou muito alegre, Gaio, com você, por estar andando na verdade. Você é um filho amado, que eu gerei no Senhor, que eu ministrei a palavra, e agora você, mesmo eu longe, você está andando na verdade. É a melhor coisa, meus irmãos, quando a gente tem uma notícia de que pessoas que não estão perto de nós, mas pessoas que estão servindo a Jesus, mesmo a gente não vendo, a gente só ouvindo falar: poxa, eu encontrei com essa pessoa e ela está servindo ao Senhor, estou feliz. Aí você manda um WhatsApp para ela: nossa, eu encontrei com um irmão e ele falou que você está crente, olha que bênção que você está crente, glória a Deus, estou feliz com você. E aí, no versículo 5 fala assim: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, ele manda a carta para Gaio e fala: Gaio, olha, eu estou feliz porque você nem conhecia esses irmãos, mas você recebeu eles como servos do Senhor, você recebeu eles como pessoas que ensinavam o Evangelho, e você abençoou eles, você deu suporte, você tratou eles com hospitalidade. Por quê? Pessoas que vieram em nome do Senhor, e pessoas que falavam em nome do Senhor. Então ele estava feliz porque Gaio estava tratando com hospitalidade esses irmãos, e estava falando: olha, é isso mesmo, falando: Gaio, se existe alguém que você precisa investir, são pessoas que servem a Deus. É o maior investimento, Gaio, é o maior investimento que você pode fazer, é dar condição para que a palavra do Senhor, para que o Evangelho seja pregado. No versículo 9, olha o que diz. Agora, outra situação, preocupação de João: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então, dentro dessa comunidade tinha uma pessoa ali chamado Diótrefes, que ele não queria receber os irmãos, ele só queria que ele fosse o mais importante, só queria que ele fosse o centro das atenções. E aí, meus irmãos, João está falando: olha, eu estou indo para aí, e eu vou repreender ele, para ele parar com isso, para ele não ficar com essa maldade, mas para ele ter um coração aberto. E aí, no versículo 11, João fala para Gaio, olha o que diz o versículo 11, fala: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. E aí no versículo 13 ele fala: tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-los em breve, e então conversaremos face a face. Então João manda essa carta, e ele chega para Gaio e fala: Gaio, olha, esse Demétrio, você não aprende com ele não, porque ele é um egoísta, ele só quer as coisas para ele não quer receber os irmãos, não quer ajudar as pessoas. E ele fala: olha, imita o que é bom, não o que é mal, porque aquele que faz o mal, que está no versículo 11, está dizendo o quê? Que ele tem intimidade com Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus, mas ele está dentro da igreja. Diótrefes, dentro da igreja,
está dizendo que não viu a Deus. Então, eu, dentro da igreja, eu tenho como não ver a Deus. Então, eu preciso estar aqui na igreja e falar: Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu não quero ser uma pessoa que não te conhece. E o sentimento que precisa ser vencido dentro da igreja é o sentimento do egoísmo, da maldade. E temos o sentimento de apoiarmos a obra do Senhor, apoiarmos o Evangelho. Meus irmãos, Deus tem me tocado muito para nós pregarmos a palavra de Deus para todas as pessoas. E no versículo 13, quando João escreve, ele fala assim: tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Gente, se não vai escrever com caneta, ou com lápis, ou com alguma coisa que escreve, vai escrever com o quê? Porque, queridos, o que Deus quer fazer em mim e em você é escrever no nosso coração. E você sabe o que escreve na minha vida e na sua vida? É o que você transmite, principalmente pessoalmente. Que está no versículo 14, fala: espero vê-lo em breve, então conversaremos face a face. Então, meus irmãos, pede a Deus essa unção e fala assim: Senhor, escreve no meu coração a tua palavra. Escreve no meu coração, ó Deus, para que quando eu chegar diante de alguém, Pai, e conversar com alguém, eu deixe uma marca de Cristo nessa pessoa. Eu deixo uma marca do Evangelho, eu deixo uma marca da presença do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, Abacuque. O Senhor tem falado comigo nesse texto. Abacuque, capítulo 2. No versículo 1, olha o que diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Tá bom por aí, deixa eu só explicar para vocês. Abacuque, o povo de Israel estava sendo muito oprimido pelos inimigos, né? É lógico que isso vem por causa da desobediência, por causa do pecado, mas Deus levanta profetas para interceder pelo povo, para clamar pelo povo. Fala: Senhor, perdoa os pecados do povo, Senhor, perdoa os pecados da nação, tem misericórdia. E Abacuque é levantado nesse contexto de problemas, de perseguição, e ele ora e fala: Senhor, os ímpios estão prevalecendo, a corrupção está prevalecendo, a maldade está prevalecendo, faz algo, Senhor, manifesta a tua presença. E aí, meus irmãos, ele, no versículo 1, ele fala: olha, eu vou ficar agora no meu posto de sentinela, eu vou ficar vigiando agora, eu vou ficar vigilante para ver o que Deus vai falar. E ele fala que ele foi no posto de sentinela e tomou posição sobre a muralha. Então ali, nas muralhas de Jerusalém, ele chega ali e fala: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Fala assim: aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu tenho orado, eu tenho clamado, mas eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem falado comigo. E que resposta o Senhor vai me dar da minha intercessão. E aí, no versículo 2, olha o que diz: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Então, ele fica no posto ali, ele sobe na muralha, ele fica orando, fala: Senhor, fala comigo. E de repente Deus fala para ele: Abacuque, escreve a visão que eu vou te mostrar, para que essa visão as pessoas possam ler essa visão facilmente. Deus fala: Abacuque, a visão fala de um tempo designado, ela fala do tempo do fim, e essa visão, Abacuque, que eu estou te mostrando, ela não vai falhar. Mas ele fala assim: ó, ainda que demore
para nós, né? Porque para Deus ele não demora, ele sabe o tempo certo. Mas Deus está falando para Abacuque, ainda que demore, espera, porque ela vai vir, não vai, que está no versículo 3, vai lá no 3, espera, porque certamente ela virá e não atrasará. Então a nossa demora, para Deus não é demora, não está se atrasando, Deus não está se atrasando. E aí o primeiro versículo que ele fala, olha, o ímpio está envaidecido, que está no versículo 4, o ímpio está envaidecido, porque ele acha que ele está por cima, porque ele acha que ele está bem, mas o justo viverá por sua fidelidade. Os desejos dos ímpios não são bons. Meus irmãos, quero pular com você aí para o versículo 14. Olha o que diz: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Meus irmãos, quando eu começo falando para vocês a preocupação de João em pregar o evangelho verdadeiro, em pregar o evangelho puro, e não se associar com pessoas contra o evangelho, contra a palavra de Deus, é porque nós precisamos, queridos, trabalhar para que as promessas de Deus se cumpram. As promessas de Deus, elas não vão se cumprir se nós não trabalharmos para isso, se não obedecermos ao Senhor para isso. Abraão, quando ele tem as promessas de Deus cumpridas na vida dele, foram várias vezes que Deus falava assim, agora Abraão eu vou te abençoar. Então, quando Abraão sai lá da terra de Ur dos Caldeus e vai para a terra, Deus fala, e vai para uma terra que Deus vai mostrar, fala: Abraão, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te abençoar. Depois, quando Abraão entrega Isaac, o único filho dele, aí Deus fala: Abraão, agora eu vou te abençoar. Por quê, meus irmãos? Porque as promessas de Deus, elas dependem de uma resposta que eu dou para Deus. E se eu ando com pessoas, e se eu não presto atenção, essa promessa não vai acontecer. Mas o que eu quero, meus irmãos, uma vez o pastor Luiz Hermínio estava falando, a glória do Senhor, ela está sobre toda a terra, mas o que precisa saber é o conhecimento da glória do Senhor, né? Eu preciso, né? Eu respiro por causa da glória do Senhor, eu consigo enxergar, eu consigo andar por causa da glória do Senhor, mas eu preciso entender que eu respiro e que eu enxergo por causa da glória do Senhor. Eu não posso viver usufruindo de tudo que Deus me dá sem dar glória àquele que está me dando tudo. Então, é por isso que nós temos que trabalhar para que se cumpra a palavra, tipo, dá glória a Deus. Você tem o alimento, dá glória a Deus. Você tem a provisão, dá glória a Deus. Você acordou, você está enxergando, você está andando, dá glória a Deus. Conheça o Senhor. E Ele é um intercessor, né? E no capítulo 2, no capítulo 3, Ele começa a interceder. E fala assim, capítulo 3, versículo 2, olha o que diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra da misericórdia. Então, meus irmãos, ele ora, né? A situação está difícil, Deus fala que as promessas do Senhor vão se cumprir, Ele trabalha para isso, ele escreve a visão para isso, né? E com certeza Ele ministrava para as pessoas a palavra também, porque tem duas formas da gente escrever. A gente pode escrever aqui, num papel ou num tablet, ou a gente pode escrever no coração de alguém. Então ele era esse homem que ele escrevia tanto nas coisas como nas pessoas. E agora ele começa a orar e fala: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor,
Deus, eu ouvi falar dos teus atos, eu ouvi falar de tudo que o Senhor já fez, como o Senhor alcançou os meus antepassados, como o Senhor salvou os meus antepassados, como o Evangelho cresceu na Europa, como o Evangelho cresceu nos Estados Unidos, como o Evangelho cresceu no Brasil, como eu ouvi falar que pessoas passavam frente das igrejas e começavam a se quebrantar e chorar, e aí o Espírito Santo começava a tocar as pessoas. Isso aqui eu estou falando para nós, mas ele estava falando na época: Senhor, eu ouvi falar que o Senhor abriu o mar vermelho, e o povo passou, o povo era escravo e não tinha perspectiva nenhuma de ser liberto, e o Senhor envia um libertador, e o povo foi liberto, 400 anos de escravidão, e o Senhor não permitiu que o nome dos filhos de Jacó fosse apagado, não, o Senhor visitou ali o povo na escravidão, e Ele fala: Senhor, faz de novo nessa época, faz as mesmas obras nessa época, faz de novo. Mas para Deus, querido, fazer de novo, nós vamos precisar nos consagrar, nós vamos precisar nos separar em oração, nos separar em intercessão. Nós vamos precisar, querido, ir para os lugares onde a gente ouve a voz de Deus, e não estar com pessoas que atrapalham a gente a ouvir a voz de Deus, não estar em situações que atrapalham a gente a ouvir a voz de Deus. Você chegar em casa hoje, você vai poder, sabe, às vezes ligar ali a televisão, e tantas coisas que vão atrapalhar você a ouvir a voz de Deus. E Deus está querendo que a gente faça uma escolha de estar com pessoas e estar em lugares que vão ajudar a gente a ouvir a voz de Deus. Eu vejo aqui, meus irmãos, João ensinando para nós isso. Estejam com pessoas, estejam em ambientes que você vai ouvir o Senhor falar. O Senhor tem falado para mim, meus irmãos, que 2 lugares Deus nos leva. Sabe quando Jesus libertou um endemoniado lá o gadareno, e a Bíblia fala que aquela pessoa, ela ficava nos sepulcros, e Deus tem falado para mim: o diabo, ele vai querer te isolar, e ele vai querer te levar para os lugares de morte, os lugares do sepulcro. E quando Jesus liberta o gadareno, e o gadareno fala: Jesus, eu quero agora andar com o Senhor. Aí Jesus fala: agora você vai para os seus. Você não vai mais ser uma pessoa que vai se isolar no sepulcro, lugares de morte. Você vai agora para os seus e vai proclamar a minha palavra, e vai dizer tudo o que eu falei. Meus irmãos, a gente pode ir para um lugar de isolamento, sim, mas se for só na hora de subir na muralha, ficar na sentinela e falar: Senhor, eu estou aqui para ouvir, Senhor. Agora, meus irmãos, o diabo também vai querer colocar você num lugar de isolamento, um lugar de morte, para que você tenha morte. Mas eu posso até ficar sozinho, mas se for para ficar com meu Deus, não é para ficar com pecado, não é para ficar no lugares de morte, não é para ficar no lugar de trevas. Eu vou ficar sozinho, mas eu vou ficar ali num posto de sentinela, na muralha. Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz. Meus irmãos, e uma palavra, meus irmãos, que Deus tem falado para mim nesses dias. Lá em Salmo 51, quando Davi peca, né, fica ali com Batseba, mulher de Urias, ele está muito triste, e ele fala: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Meus irmãos, e no final do livro aqui agora, de Abacuque, ele diz como eu devo esperar em Deus, nas promessas do Senhor. E no versículo 17 está escrito: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras,
mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Como eu devo esperar o livramento? Como eu devo esperar o escape? Oprimido? Triste? É lógico, nós temos momentos de dificuldades, mas o Senhor, depois que Abacuque está diante de Deus, ele fala: eu vou esperar, mas eu vou esperar alegre no meu Deus. Eu vou esperar crendo no meu Deus. Então, meus irmãos, mesmo na dificuldade, o Senhor quer um sorriso de nós. O Senhor quer alegria nas nossas vidas. E a Bíblia diz que a alegria, ela é um fruto do Espírito. E eu quero orar nessa noite por você, porque muitas vezes o que está tirando a sua alegria são as mensagens de pessoas que você tem andado perto. João, tanto preocupado, ele fala: olha, não anda com essas pessoas, isso vai trazer maldição para a sua vida. Vigia, isso vai trazer maldição, não anda com essas pessoas, eles estão escarnecendo. Então, meus irmãos, eu quero orar por você hoje e clamar para que o Senhor nos dê alegria em meio às dificuldades. Que a fé e a alegria não saiam do meu coração, e que você seja um intercessor. Para você vai falar: Senhor, eu creio no que o Senhor já fez, e eu te peço, Senhor, o que? Faz de novo, faz hoje. Você tem coragem? Faz hoje, faz essa semana, faz esse mês, aquilo que o Senhor já fez, faz de novo, me liberta, tira de mim a tristeza. Vamos orar, meus irmãos. E eu quero saber, você que está triste e quer a alegria de Deus, eu quero chamar você para vir para o altar, entregar ao Senhor toda a tristeza. Entrega ao Senhor nessa noite toda a tristeza, e pede a Deus a alegria do Senhor sobre a sua vida. Se você puder ficar de pé, querido. O teu povo clama-te mais uma vez. Alegria de Deus sobre a sua vida. Faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo clama-te. Você que está aqui, querido, e precisa de um reavivamento, também vou chamar você para vir para o altar. Você que está aqui e pede a Deus um escape, um livramento, uma libertação, uma cura, e você pode crer que Deus faz de novo, também chamo você para vir para o altar, para você orar, para você clamar. Deus já fez no passado e você quer que Ele faça de novo. Venha orar, querido. Deus já fez no passado e você quer que Ele faça de novo. Venha orar. Faz de novo o Seu povo clama-te mais uma vez. Olá,
Essa é a nossa programação mensal. Os nossos cultos acontecem aos domingos, pela manhã às 9h30 da manhã, à noite às 19 horas e nas quintas-feiras às 19h30. As salas de oração acontecem de segunda a sexta em 2 horários, pela manhã das 6 às 8 e pela tarde das 14 às 17 horas. Às sextas, nós temos os nossos GCs, que são os grupos de convívio. Eles são para jovens, adolescentes e para os casados. Para mais informações, procure os seus líderes. No dia 24 de dezembro, às 19 horas, teremos a Santa Ceia do Senhor. E no dia 31 de dezembro, teremos o culto da virada. Após o culto, faremos uma grande mesa de comunhão. Traga um prato e uma bebida. Você que é membro, procure o multimídia para atualizar a sua data de aniversário.